Que as pessoas elas têm muitas dúvidas assim sobre meu cardápio está correto, eu teria que aumentar meus preços, político, o que você acha? Eu estou querendo mudar o meu self-service para la carte, porque eu vou ter o meu CMV menor e tal, enfim, as questões mais diversas dentro dos seus negócios. Aí a resposta que eu sempre dou é o seguinte: vamos analisar o seu negócio em forma de camadas de cebola. Hello, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi, meus biques. Estamos de volta depois de uma semana, várias semanas intensas, porque sempre que a gente lança faz uma abertura de turmas do ENG, do meu curso, o ENG, as semanas precedentes costumam ser muito intensas, porque eu converso com muitos alunos, alunos novos, alunos antigos, a gente faz um monte de lives, né, para saber como é que as pessoas, quais os problemas que as pessoas têm, para a gente justamente falar no intensivão que precede essas aberturas de turma. A gente faz sempre esse intensivão, então a gente conversa com muita gente, a gente faz até pesquisa para saber quais são os assuntos que mais estão incomodando as pessoas, quais as coisas que as pessoas mais necessitam que a gente entregue como conteúdo. Então, as lives que eu fiz na semana passada foram muito esclarecedoras e é sobre este assunto que a gente vai falar hoje. O principal assunto surgido nessas lives que eu fiz com a galera, tanto alunos quanto não alunos do meu curso do ENG. Então, o que eu desprendi, né, dessas conversas foi o seguinte, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês o hábito número 3 de um cara chamado Stephen Covey, que é um autor norte-americano que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, e no hábito número 3 ele fala assim: comece pelo mais importante. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nessas conversas que eu tive, o que eu reparo é que as pessoas elas têm muitas dúvidas assim sobre meu cardápio está correto, eu teria que aumentar meus preços, político, o que você acha? Eu estou querendo mudar o meu self-service para la carte, porque eu vou ter o meu CMV menor e tal, enfim, as questões mais diversas dentro dos seus negócios. Aí a resposta que eu sempre dou é o seguinte: vamos analisar o seu negócio em forma de camadas de cebola. Eu vim com essa metáfora, acho que é metáfora, né, que fala das camadas da cebola, para alertar as pessoas que o nosso pensamento, quando a gente fala dos nossos negócios, eles têm que ser como uma camada de cebola. Você tem que ir, né, de fora para dentro. Então, às vezes, eu falo para as pessoas, a gente está discutindo as camadas internas da cebola, né? Será que esse meu CMV está alto? Será que eu tenho que mudar meu preço de cardápio? Será que eu tenho que mudar alguma coisa no meu marketing? Será que isso e aquilo? Eu falo assim, vem cá, a camada de fora da cebola, aquela mais importante, né? Você já está com esse assunto resolvido? Você tem o quadro geral do seu negócio na sua frente para você poder tomar, porque depois que você tem essa visão do quadro geral, o que é a camada de fora da cebola? O que é o quadro geral, né, do seu negócio? É você ter os números organizados de uma maneira que você enxergue esses números de cima, que você tenha um olhar geral, global sobre o seu negócio. Então, se esse olhar, por exemplo, você tem lá faturamento, eu sempre digo, né, demonstrativo de resultados, é uma das aulas mais assistidas e uma das mais importantes do meu curso no ENG. É você ter o seu se você já tem um negócio aberto, você tem que ter obrigatoriamente o seu demonstrativo de resultado. Se você não tem o seu demonstrativo de resultado mensal, é a primeira coisa que você tem que tratar, é a camada de fora, é a camada externa da cebola, é a coisa mais importante. Por quê? Porque você vai ter um quadro geral do seu negócio na sua frente. Sempre que você tiver que tomar decisões, né, para as camadas mais internas da cebola, quando você tem esse quadro geral esclarecido na sua frente, mês a mês, faturamento, despesas, né, custos variáveis, despesas fixas e resultado, assim, são 5 coisas globais, né, faturamento,
custos variáveis, aí você tem a margem bruta, depois você tem as suas despesas fixas e você tem o seu resultado final. Lógico que isso, em empresas mais organizadas, em empresas que você tem um ERP, tem um sistema que gerencia, né, os números e as contas para você, que está tudo bonitinho e tal, você tem essa abertura mais detalhada. Não é só esses cinco itens que eu falei, cada item desse se subdivide em um monte de outras contas. Tá? Mas o importante, independente de você ter todas essas contas subdivididas e detalhadas, ou se você tem, né, uma ótima estimativa dessas contas no geral, o importante é que você tenha uma ideia, uma clareza sobre o quadro geral do seu negócio. Neste mês que passou agora, nós estamos no dia 3 do mês seguinte que acabou de passar, você tem essa clareza absoluta sobre como os seus números estão, né? Como está seu faturamento? Ele está subindo, ele está descendo, os seus custos variáveis, eles estão variando na mesma proporção do seu faturamento, seus custos fixos se mantêm fixos, o seu resultado, aquela margem, né, sobre aquele percentual sobre o faturamento que você tem, que é o percentual da margem líquida, né, do resultado líquido do seu negócio, ele vem se mantendo estável, ele vem caindo, ele vem subindo. Então isso é a coisa mais importante que você tem que fazer no seu negócio, né? Para os empresários já estabelecidos, para os executivos de grandes empresas e tal, isso é chover no molhado. Por quê? Porque eles fazem isso e falam, Politi, para com isso, pô, isso você está me contando o básico do beabá. Eu sei. Então esse vídeo não é para você, que já sabe o básico do beabá. Eu estou falando para as pessoas que não têm esse básico e esse beabá claro na sua cabeça, e estou dizendo para essas pessoas que isso é a primeira coisa que a gente tem que ter. Se você já tem um negócio estabelecido, se você está inaugurando o negócio, se você está planejando a inauguração do seu negócio, você não tem um demonstrativo de resultados claro ainda no seu negócio, porque não começou a funcionar ainda, então qual que é o big picture? Qual que é o cenário grande que você tem que ter? O seu planejamento de fluxo de caixa. O que você vai gastar antes, o pré-operacional, antes da operação, o que você vai gastar durante a inauguração do seu negócio e qual a previsão do que você vai faturar e o que você vai gastar após a inauguração do seu estabelecimento. Então isso vai te gerar uma planilha, isso vai te gerar um quadro que você sabe desde o momento zero até o momento pós-inauguração, alguns meses depois da inauguração, qual que é a previsão de entradas e desembolsos de caixa do seu negócio. Isso é ter o big picture, isso é ter a camada de fora da cebola bem estabelecida na sua cabeça. Porque uma vez que você tem isso muito claro com você, as decisões das camadas internas da cebola, elas vão ficando todas muito mais fáceis. Porque se você tem que contratar pessoas, você já tem aquela previsão, né? Você está inaugurando lá um negócio, você tem que contratar pessoas. Você já tem estabelecido lá aquele campozinho naquela planilha, o montante de dinheiro que você tem que gastar de salários das pessoas. Então fica claro que você está organizado. Se você não tem isso estabelecido, você começa a contratar conforme vai surgindo a necessidade. E de repente, se não tem esse quadro na cabeça, você vai se dar mal, né? Porque você está provavelmente ou superestimando ou subestimando uma despesa que você possa ter, né? E todas as decisões que a gente toma em prol do nosso negócio, seja quando a gente está inaugurando, seja quando já tem o nosso negócio funcionando, elas têm que estar balizadas, né? As decisões que a gente toma nos nossos negócios, elas têm que estar balizadas de acordo com esses números que a gente coloca nessa big picture, nesse quadro grande que a gente tem na nossa frente. Porque aí a gente toma uma decisão consciente, fala assim, não, eu posso tomar essa decisão porque está na minha previsão. Por quê? Porque o meu demonstrativo de resultado comporta essa decisão que eu vou tomar. Agora, se você tem que tomar uma decisão que você sabe que, por exemplo, sei lá, uma despesa de manutenção extraordinária no seu estabelecimento e que você sabe que aquilo vai custar, sei lá, 3 vezes mais o montante das despesas de manutenção previstas para aquele mês. Então, a decisão fica simples. Você sabe que se você tomar aquela decisão naquele mês, você vai ser prejudicado em tantos % no seu resultado, né? Você já sabe qual vai ser o seu resultado daquele mês,
baseado naquela decisão que você vai tomar, porque você tem o domínio dos números na sua mão, então você toma ou não essa decisão. Você pode falar, não, eu posso tomar essa decisão, mas eu tenho que espaçar isso num período de 1 ano, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que encontrar um fornecedor mais barato, eu tenho que arrumar outra solução. Por quê? Porque não comporta, o seu demonstrativo de resultado não comporta aquela decisão que você está prestes a tomar. Então você percebe como isso é importante? Você percebe como o domínio desse quadro geral, ele precede todas as pequenas decisões que você vai tomando, né, no seu negócio ao longo do tempo. E muitas vezes as pessoas, pelo menos essas que eu tenho conversado bastante a semana passada, semana retrasada, a gente fez um monte de live, eu estou continuando a fazer um monte de live, conversando cada vez mais com as pessoas, eu reparo nessa carência, né, das pessoas quererem resolver coisas nas camadas internas da cebola, mas não ter o quadro geral. Então a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara, vamos fazer um quadro geral do seu negócio, vamos ter essa visão geral antes de qualquer outra coisa, antes de você tomar qualquer decisão. Depois a gente vai tomar as decisões, mas já tendo esse quadrão na sua frente. Então fica essa reflexão carnavalesca, né? Porque nós estamos em pleno carnaval, que não existiu esse ano, infelizmente, baseado nessas conversas que eu tive com um monte de gente que eu reparo que tem essa mesma questão, não tem o quadro total na sua frente pronto para poder tomar as decisões menores nos seus negócios, tá bom? Então fica com essa dica aí, nesse início de semana, eu espero tá podendo contribuir com o seu negócio, com a sua jornada empreendedora. Esse é o nosso objetivo. Deixa o seu comentário aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, se você tem alguma coisa a falar comigo sobre esse assunto, né, a enriquecer essa discussão. E logicamente, se você não se inscreveu no canal ainda, a hora de fazer é agora, no finalzinho do vídeo, que você já curtiu esse vídeo, que eu tenho certeza que você já curtiu, então pum, daí inscrever-se no canal. Tá bom? Grande abraço para você, uma ótima semana.